Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar, a sua escola de interpretação e exposição bíblica. Na aula passada, damos início assim ao módulo 2, estruturando o sermão, onde estudaremos propriamente a matéria da homilética, que onde vimos é a arte de preparar sermões. Observando aqui a divisão do nosso módulo, nós estudamos a primeira parte, que é a teologia bíblica da pregação. Hoje estudaremos a segunda parte, que é a introdução ao sermão expositivo. Veremos, portanto, aqui uma definição do que é o sermão expositivo segundo Haddon Robson, em seu livro Pregação Bíblica. Segundo ele, pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico, derivado e transmitido por meio de um estudo histórico, gramatical e literal de uma passagem em seu contexto, o qual o Espírito Santo primeiro aplica à personalidade e experiência do pregador e então, por meio dele, aos seus ouvintes. Para nós, só existe, na verdade, um modelo de pregação bíblica, que é a pregação expositiva. Quando ele vem nos trazendo aqui nessa definição, que é a comunicação de um conceito bíblico, isso aqui vai nos trazer, por meio desse conceito que nós iremos observar, a compreensão maior do estudo, das ideias principais do texto, e não das nossas próprias ideias. E ele fala aqui que esse conceito, essas ideias do texto, essa compreensão desse conceito, ele vai ser derivado e transmitido por meio de um estudo histórico daquela passagem, gramatical da sua língua original e também do próprio português, e literária, da parte literal daquele livro, sempre pensando na passagem em seu contexto, o qual o Espírito Santo, como ele vem falando da parte espiritual aqui, que é muito importante, sem ela nós pregadores não somos nada, o Espírito Santo nos usa como instrumento, aplicando todo aquele estudo, esse conteúdo, à nossa personalidade e experiência. Então, por meio disso, nós lançamos aquilo que nós buscamos com a ajuda do Espírito Santo, com a sua graça, aos nossos ouvintes. Veremos agora alguns elementos fundamentais de uma pregação expositiva, ou que tem que ter em uma pregação expositiva, no seu sermão. Se não tiver um desses elementos, não é uma pregação expositiva. Veremos aqui o primeiro ponto. A passagem deve governar o sermão e não as ideias do pregador. Quando nós fizemos ali o nosso estudo no módulo 1, que o módulo 1 é a base de todo o nosso estudo bíblico, da nossa pesquisa, ele nos ajuda ali por meio do método indutivo, do sintético, analítico e tópico. Agora, nós que escolhemos aquela passagem, esta passagem do estudo, ela é que governa esse sermão, ela é que manda no sermão. E não as nossas ideias, não a nossa criatividade, as histórias sem fundamentos, as ilustrações desnecessárias e assim por diante. Nada disso. O que vai mandar é a passagem. Usando como exemplo Mateus capítulo 8, versos 23 ao 27, onde acontece a narrativa em que Jesus acalma uma tempestade, montando-se rapidamente um sermão com 5 pontos, sendo eles as 5 tribulações que só Jesus pode vencer. Poderia montar um sermão assim, inspirativo, rápido. Primeiro ponto eu poderia colocar aqui, a primeira tribulação que só Jesus pode vencer é a força da natureza. Segunda tribulação que só Jesus pode vencer, uma doença incurável. E assim eu prosseguirei até os 5 pontos. Mas quem governa essa passagem?
Quem que está governando? São as minhas ideias ou a ideia principal do texto? Certamente quem irá se prosseguir dessa maneira, governar o texto, governar aqui essa passagem será as ideias do pregador, as minhas ideias. Mas devemos também nos perguntar, quando Mateus escreveu esse texto, o que ele quis dizer ou mostrar para nós? Será que minhas ideias estarão corretas? Ou eu tenho que buscar o que realmente o texto está querendo mostrar? Qual a intenção do autor? Qual a ideia central desse texto? E os pontos? Como devem derivar os pontos? É da minha ideia genial ou a ideia principal do texto? Por isso, a passagem escolhida, ela governa o sermão por inteiro, e não as ideias geniais do pregador. Nós devemos expor sempre, como esse primeiro subponto mostra aqui, fazer a exposição da ideia central do texto, a mensagem principal, o que esse texto quis dizer. Já que eu tenho isso em mãos, então eu vou fazer a exposição desse texto. Os pontos são derivados do próprio texto. Como eu falei, nós podemos usar a estrutura básica desse texto e então fazer dele mesmo as subdivisões para ficar mais fácil. Ver quais são as ideias, como elas estão colocadas aqui, para que você possa fazer as divisões e subdivisões desse sermão. Segundo ponto, ou segundo elemento fundamental, é a transmissão de conceitos bíblicos, como falou-se aqui na introdução, e não simplesmente de definições gramaticais. Como assim, essas definições gramaticais? Eu dizer que a palavra Deus é Theos, amor é ágape, não é só isso. Nós iremos aprender isso na prática, lá na frente. 3. É oriundo de um estudo preciso do texto, todo o estudo que você já fez. Se você for ensinar o texto, tem que estudar o texto. Pregação expositiva é rejeitada simplesmente por isso, porque ela leva muito tempo. Em média, você vai gastar aí aproximadamente 18, 20 horas para que você prepare o seu sermão expositivo, dependendo do tamanho da passagem, né? Do seu parágrafo predicante. Mas a maioria dos pregadores preferem algo já como se fosse uma... Não colher, vamos ilustrar assim, não pegar ali os ovos, não pegar ali a farinha de trigo, não pegar o açúcar, a manteiga, não sair recolhendo esses ingredientes para fazer com cuidado, esperar assar o bolo. Não, vamos pegar uma massa pronta, jogou, bateu, o bolo está ali quase cru, quem quiser comer que coma. Por isso que o sermão expositivo é rejeitado, porque leva bastante tempo. 4. É aplicado primeiro ao pregador. Lembram da parte da aplicação? Tem que ser internalizado aonde primeiramente? Em você. Tem que fazer diferença em você. Tem que falar primeiramente com quem? Com o pregador e não com os ouvintes. Essa mensagem tem que ter relevância a você que está preparando. Quando você começar ali com a sua oração, buscando ao Senhor em temor, e você começa a escavar o texto e o Espírito Santo começa a te mostrar aquelas maravilhas escondidas ali que você não tinha visto, o conhecimento da palavra maravilhoso que você pode transmitir aos irmãos, e ele lhe emociona, ele lhe quebranta, ele fala com você. Então tem que ter relevância e aplicação em sua vida. Primeiramente em você. 5. É aplicado aos ouvintes. Primeiro aplicado a você, depois aplicado aos
Ouvintes, não faça nenhuma pregação sem aplicação. Você pode fazer exortação, você pode trazer ânimo aos seus ouvintes, você pode trazer um fortalecimento aos seus ouvintes por meio dessa aplicação. Mas antes, explique o texto, depois você faz a aplicação. Primeiro explicação, depois a aplicação. Vocês já são craques nisso. Qual o processo para fazermos o nosso sermão expositivo? Primeiramente, vamos lembrar que nós já passamos pela parte fundamental, que foi o módulo 1, onde nós aprendemos a fazer o estudo do texto, de uma passagem ou até mesmo de um livro ou de um personagem, ou de um tema, assim por dizer. Depois que nós passamos por esse processo do módulo 1, agora entramos no módulo 2 para que possamos organizar esse estudo. Então, no processo, nós devemos, para pregar expositivamente, fazer o estudo do texto bíblico, daquela passagem do livro que nós escolhemos para expor. A primeira matéria que nós vimos aí foi a exegese, onde nós aprendemos que devemos buscar o entendimento do texto original. A exegese ela vai trabalhar diretamente com os vocábulos, ou o texto original. Já a hermenêutica irá nos trazer as regras do sermão, ou como interpretar agora o texto bíblico. Ela vai trabalhar diretamente a hermenêutica com a interpretação desse texto. E o estudo bíblico indutivo que nós estudamos no módulo 1, que por meio da indução irá nos levar a uma conclusão. E não será dedutivo, que nós iremos por meio de uma dedução, por meio de nossas próprias ideias, chegar a uma conclusão. Mas por meio da pesquisa, do estudo, a própria palavra nos levará a um resultado. Aí então chegamos à parte 2 desse processo, que é a homilética, e depois da sua pesquisa, você irá estruturar a forma do seu sermão, seja ele narrativo, expositivo, temático, a forma que você escolheu ali, ou textual, quantos pontos terão, qual a introdução, a transmissão ou a transição de um ponto para o outro e a sua conclusão. Na parte da homilética, que nos ajuda a estruturar esse sermão, nós temos aqui a definição da forma, como você irá trabalhar esse material colhido. E temos também a aplicação dessa forma, que nós iremos aprender como iremos aplicar esse estudo que colhemos. Na terceira parte desse processo será a oratória, que nós veremos nos módulos seguintes, ou também conhecido como retórica, que seria aí como entregar o texto. Como apresentar esse texto aos meus ouvintes? Eu vou falar rápido, devagar, vai repetir algumas passagens ou alguma passagem, alguns pontos, como eu vou fazer essa divisão dos pontos, quantos pontos serão, como eu irei me trajar, como eu irei me comportar, como eu irei me expressar, tudo isso fala de oratória. Como expor de maneira efetiva o texto? Nós iremos trabalhar isso também. Por exemplo, para uma melhor persuasão ou compreensão aí dos seus ouvintes, você pode usar alguns instrumentos, né? Algumas ilustrações ou alguns instrumentos de imagem, como o data show, por meio de mapas, por meio de os textos mesmo expostos lá no telão. Então, existem várias maneiras de ajudar os irmãos a compreender o texto exposto. Isso trazendo uma melhor eficácia, né, na compreensão aí, na exposição.
Falando dos sentidos, o primeiro aqui é o sentido amplo, onde, na verdade, toda pregação deve ser expositiva. Toda pregação, a pessoa deve usar a exposição do texto. Ele deve expor sempre o texto bíblico. O texto é que governa o sermão. O nosso método aqui é o sentido estrito. É a exposição da ideia central de um texto. Nós iremos sempre expor a ideia central, onde a passagem deve governar a pregação. Tudo deve sair de um único texto. Os nossos pontos, as divisões, tudo deve sair desse texto. As ideias, os conceitos bíblicos, tudo deve sair desse texto. Tipos, que são 3, que nós iremos trabalhar no nosso curso aqui, que é a exposição de um texto, pode ser um sermão expositivo, que nós iremos trabalhar muito bem, já estamos trabalhando, onde só um texto e sua ideia central. Nós temos um texto nesse tipo de sermão e iremos expor ali a sua ideia central. Já na exposição de um tema, no caso o sermão temático, nós temos aí mais de um texto para apoiar o assunto. Nós temos o tema e vários outros textos que vão apoiando, é claro, dentro daquele mesmo contexto que você está trabalhando, apoiando o seu assunto. Também temos a exposição de um livro, que seria o sermão expositivo seriado, que nós iremos ver na próxima aula. Seria uma série de sermões em sequências de um livro, pegar um livro inteiro e trabalhar por parágrafos predicantes, expondo sempre esses parágrafos até finalizar todo o livro. Como a própria observação nos diz, há outras formas menos usuais de exposição bíblica, como o sermão narrativo, aí, que ele é mais complexo e menos praticado por alguns pregadores. Mas não devemos esquecer também que nós iremos trabalhar aqui, falando logo do sermão expositivo, iremos trabalhar também o textual, que se parece um pouco com o expositivo. Iremos trabalhar só um texto, fazer desse pequeno versículo, dessa pequena frase bíblica, é claro, a exposição e dali mesmo sair as divisões. Ok? Então, esses são os sermões que nós iremos trabalhar, esse é o processo, essa é a forma. Então, que Deus os abençoe. Até a próxima aula. Da próxima aula em diante, nós iremos falar de assuntos mais aprofundados nesse segundo módulo. Iremos ter bastante parte prática. Então, não desista, continue conosco assistindo às aulas. Se não entendeu, repita, peça opinião. E assim iremos aprender mais juntos, né, da palavra de Deus. Que Deus continue os abençoando e até a próxima aula.